A Câmara Brasil-Portugal no Ceará desempenha um papel estratégico no fortalecimento das relações econômicas, culturais e institucionais entre o Brasil e Portugal. Fundada em 2001, a entidade atua como ponte entre empresários, investidores e instituições dos dois países, promovendo eventos, missões comerciais, seminários e parcerias que incentivam o intercâmbio de oportunidades. Além disso, a Câmara também apoia iniciativas nas áreas de turismo, educação e consultoria migratória. Recentemente, a CBP Ceará entrou em uma nova fase com a posse de Patrícia Campos, a primeira mulher a assumir a presidência da instituição. Sua gestão tem como foco a inovação, o diálogo e a internacionalização do Ceará, com destaque para a atração de investimentos portugueses e o apoio à entrada de empresas brasileiras no mercado europeu. O Entre Assuntos está começando e vai falar sobre o trabalho da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Para falar mais sobre a relação econômica entre Brasil e Portugal, eu recebo aqui com muito carinho a Patrícia Campos, que é presidente da Câmara Brasil-Portugal. Seja muito bem-vinda à Opinião CE e ao programa Entre Assuntos, Patrícia. Muito obrigada. Patrícia, vamos começar falando um pouco da concepção do trabalho da Câmara, né? Como é que ela funciona dentro desse objetivo aí de aproximar países, economias e pessoas? Bom, a Câmara Brasil-Portugal ela é uma instituição sem fins lucrativos que visa exatamente fazer essa ponte entre os negócios de Brasil e Portugal, notadamente o Ceará, né? Porque aqui no Brasil nós temos 19 câmaras ao todo, né? E aí a nossa Câmara responde pelo Ceará. Então, o objetivo da Câmara é fortalecer, facilitar, viabilizar os laços de negócios entre Brasil e Portugal. Então, por exemplo, se o empresário quer internacionalizar o seu negócio, se um determinado grupo econômico quer fazer uma pesquisa de mercado, ver o que pode ser viabilizado em Portugal, o caminho mais fácil e mais tranquilo para ele percorrer é através da Câmara, porque a Câmara tem exatamente esses contatos necessários com todos os órgãos de Portugal que podem viabilizar esses negócios, que podem favorecer e facilitar esse intercâmbio de empresas. E da mesma forma de lá para cá. Então a gente recebe muitos empresários portugueses que querem investir no Ceará, que querem fazer negócios com cearenses, de repente só, sei lá, trazer um determinado produto diferente para o Ceará. Então, nós somos aquele ente que pode viabilizar todas essas negociações. A gente pode dizer que é de fato uma ponte, né, entre os dois países fazendo esse intercâmbio. Exatamente. E assim, eu costumo dizer que é a forma mais fácil que o empresário brasileiro ou o empresário português tem de acessar essas linhas de negócio, essas facilitações de negócio. Por quê? Porque se você por mais que você esteja bem estruturado, que você tenha uma excelente consultoria, que você tenha, inclusive, recursos financeiros necessários para acessar todas as vias necessárias em Portugal, ainda existe a questão, eu posso dizer, institucional, as questões institucionais que vão viabilizar essa comunicação. Então, hoje, por exemplo, se um empresário precisa de uma informação do mercado lusófono, ele vai ter essa informação através da Câmara. Ele pode fazer um estudo de viabilidade de negócios, ele pode ver, de repente, quer fazer eu quero exportar, e tem um item naquele produto dele que em Portugal não é aceito. Então, a gente já tem toda essa facilitação. É como se a gente pudesse encurtar o caminho de qualquer negócio. Patrícia, agora quando a gente fala de produtos, né? Hoje, o que é que brilha os olhos? Quais são os itens que vocês mais veem, assim, uma facilidade de migração? Existem setores que são mais fáceis de fazer esse acompanhamento, outros mais difíceis, ou isso é independente? Na verdade, isso independe um pouco, porque até mesmo aqueles setores, aquelas áreas de negócios que a gente não tenha mais ou menos pronto, mais ou menos mapeado dentro da Câmara, a gente tem a facilidade de buscar e de acessar essa informação.
Então, hoje eu posso lhe dizer que os grandes negócios, e aí tanto de Brasil para Portugal, como do Portugal para o Brasil, são as questões relacionadas à economia limpa, à economia do mar, que é uma coisa que está numa alta muito grande, numa crescente muito grande. Então, aqui a gente tem, costumo dizer assim, que as ligações do Oceano Atlântico, as ligações atlânticas favorecem esses negócios do mar entre Brasil e Portugal. E tudo que gira ao redor disso, né? Porque a gente pensa assim, estou falando de economia limpa, estou falando de energia limpa, de energias renováveis, mas tem toda uma cadeia por trás de tudo isso que se vincula a energias renováveis, que podem também ser objeto de negócio entre os dois países. Maravilha. A gente conversava um pouquinho antes e você tocou num ponto que é bem sensível e importante. Vocês também têm uma visão ampla do que pode oferecer a mais, né? Essa coisa do sol e praia, do mar, migrar um pouco ali para o interior, para o sertão e mostrar outras potencialidades. Como é que vocês estão fazendo essa leitura, Patrícia? É bem interessante esse ponto, porque a gente costuma, o Ceará, ele é enxergado, eu diria que mundialmente, ele é enxergado como um local de fácil acesso, né? Porque os voos aqui os voos vindos da Europa principalmente, são de muito fácil acesso através do Ceará, né? Então, existe ao redor disso todo um trabalho necessário para a gente viabilizar cada vez mais. Por exemplo, a gente ainda tem aqui no Nordeste, aqui no Ceará, nós ainda não somos um hub para o turismo, porque a gente já tem algumas dificuldades de voos para o restante do país, para o Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste. Então, isso é uma das coisas que precisam ser conversadas, viabilizadas junto ao governo, à Secretaria de Turismo, né, para que a gente possa viabilizar facilitar cada vez mais essa chegada, esse acesso, né? E também queremos, como você falou, Ceará não é só praia. A gente tem praias belíssimas, muito bonitas. A gente tem aqui um litoral lindo, onde a gente tem uma exploração. Está começando agora a época do kitesurf. Então, a gente tem essa ambiência de litoral já muito bem divulgada, muito bem trabalhada no exterior. Mas a gente tem aqui coisas riquíssimas. A gente tem uma cultura, um sertão muito rico, que pode e deve ser explorado. Então, uma das coisas que a gente pretende fazer é levar ao conhecimento de Portugal esses municípios mais do nosso interior, no sentido de mostrar para Portugal o que a gente pode oferecer e, com isso, a gente atrair investimentos para cá. Então, eu tenho, por exemplo, vamos falar de cultura. A gente está aqui na época do São João, que é uma festa folclórica extremamente vinculada a Portugal, né? Então, assim, a nossa quadrilha junina, ela veio de Portugal, ela é oriunda de Portugal. E essa época em Portugal também tem festas belíssimas de São João, né? E São Pedro. Então, assim, fazer com que esses laços eles sejam cada vez mais fortalecidos para gerar negócios. Então, eu tenho municípios, por exemplo, aqui que podem ter um super investimento de energia limpa, porque tem muito sol, tem sol o ano todo, a gente pode colocar lá eólicas, enfim, a gente fazer com que Portugal perceba que a gente tem dentro do nosso interior uma facilitação muito grande de negócios e municípios que estão sedentos por esses investimentos também, né? Que estão abertos a esse investimento. Maravilha. Agora, Patrícia, quando a gente fala no momento atual, assim, ações, né, de forma prática que vocês viabilizam, tem as missões, né, que vocês realizam para fazer essa ponte fluir com mais facilidade esse caminho de negociação. Como é que funcionam essas missões? Como é que vocês determinam aí a temática da missão e se tem alguma prevista para esse momento? Nós estamos... Bom, as missões, elas são, eu diria assim, que o canal mais palpável, mais sólido que a gente tem de fazer o encurtamento desses negócios. Então, as missões, a gente prepara as missões aqui, né? Leva o empresariado de determinada área, para conhecer as oportunidades que tem em Portugal com relação àquela área de negócio dele e trazer as informações técnicas, o que está sendo utilizado lá, o que pode ser melhor utilizado aqui também, né?
E dentro desse cenário, a gente está começamos agora a organizar a nossa primeira missão no agronegócio. Nós criamos, inclusive, uma diretoria agora na Câmara, nessa nova gestão. Nós criamos a diretoria de agronegócios, que à frente dela está o Daniel Furlani. Então, nós temos esse trabalho a ser desenvolvido para levar o pessoal do agro. E quando eu digo interessante, que a gente pensa assim, o agronegócio, vão aquelas pessoas que produzem, que plantam, que têm coisas vinculadas ao agro. Não, nós estamos falando de todo o ecossistema, de toda a cadeia produtiva ao redor do agro. Então, eu tenho desde aquelas pessoas que vão trabalhar insumos, as pessoas que vão produzir, empresas que produzem determinados, por exemplo, ração para frango, ração para o gado, determinados insumos para a produção, para o crescimento de frutas específicas, né? Então, assim, tem um mundo de coisas ao redor disso. Eu posso trabalhar também para levar o advogado que é do agronegócio, que é vinculado ao agronegócio e precisa internacionalizar a produção do seu cliente. Então, aqui. A gente pensa que é só produto, mas não, vocês são bem mais abrangentes, inclui aí serviços específicos, é uma gama de oportunidades, na verdade. É uma gama de oportunidades. E o interessante, Elba, é que quando as pessoas começam a conhecer, eu tenho um sonho de internacionalizar. Nós temos hoje em Portugal vários programas que são exatamente para facilitar essa internacionalização. Portugal hoje é muito sedento da criação de empresas, de prestadores de serviços, ainda é muito sedento, né? Então, assim, tem vários programas que a gente pode, que um brasileiro pode acessar e tenha facilitações, até mesmo de recursos financeiros, para poder viabilizar o seu negócio lá. Então, a gente quer muito, não sei se vai dar tempo de fazer nesses 2 anos, tudo quanto a gente quer fazer, mas que o esforço vai ser contínuo, tenha certeza que sim. Então, a gente quer muito fazer essa facilitação de negócios entre Ceará e Portugal e trazer os investimentos de Portugal para o Ceará. Então, tem muita oportunidade. Patrícia, numa leitura de resultados, né, das intermediações que já foram feitas ao longo do tempo, como é que você avalia os resultados, né? Quem foi está bem, quem investiu aqui também, como é essa balança aí de resultados? Bom, eu vou começar falando de quem investiu aqui, né? Os portugueses. Aqui nós temos hoje uma nação portuguesa muito grande e muito fortalecida aqui no Ceará, né? Então, a gente tem pessoas que vieram para montar restaurantes, temos pessoas que vieram para montar grandes empresas, pessoas que investiram na questão do turismo sustentável, portugueses que investiram na área imobiliária. A gente tem hoje vários e vários terrenos, imóveis, loteamentos que são vinculados a portugueses aqui no Ceará, em todo o nosso litoral, né? Então, o que veio de lá para cá, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que todos os resultados foram positivos, né? E quem vai daqui para lá? Eu estava dizendo para você na nossa conversa anterior exatamente isso, que essa onda de imigração para Portugal, ela não é uma coisa recente, não veio agora de 2, 3 anos atrás. Ela é uma coisa que veio diria que de 10, 12, 15 anos atrás que começou esse movimento. Então, lá no início, lá atrás, a gente tinha realmente pessoas que foram buscando uma oportunidade, pessoas que foram não tanto organizadas, pessoas que foram mesmo numa espécie de uma aventura, né? E essas pessoas que foram mesmo assim, né? A grande maioria, e aí eu quero repetir bem isso, a grande maioria dessas pessoas que foram mesmo sem planejamento, mesmo sem tanta organização, essas pessoas se regularizaram ao longo do tempo. Então, arranjaram emprego, se regularizaram do ponto de vista de estarem legal no país, né? Muitos deles eu conheço pessoas que constituíram famílias lá, que casaram com portugueses, que já têm filhos. Então, são pessoas que estão organizadas e que estão completamente inseridas no ecossistema português, né? E a gente vê agora, de um pouco de tempo mais para cá, a gente está vendo essa imigração feita por pessoas extremamente qualificadas, profissionais muito qualificados que estão acessando o mercado português, aliás, o mercado europeu através de Portugal, né? Então, pessoas que os nômades digitais, que são pessoas extremamente capacitadas, que trabalham com tecnologia e que se sediam em Portugal e
começam a trabalhar para toda a Europa. Acaba que é também uma porta de entrada, né? Você acaba não só fazendo essa ponte Brasil-Portugal, mas dá para avançar um pouco depois de se consolidar ali nesse primeiro momento. Você consegue expandir para a Europa de uma forma geral. Sem dúvida alguma. E eu costumo dizer, eu falo muito isso quando eu estou tratando com qualquer empresário cearense, com qualquer empresário brasileiro. A gente pensa num mercado português, onde eu tenho ali 10 milhões de pessoas. Eu tenho um mercado de 500 milhões de pessoas, que é toda a Europa. Porque o trânsito comercial dentro da Europa como um todo, ela é praticamente livre, eu não tenho embargo nenhum, eu não tenho dificuldade nenhuma de estar em Portugal e vender para a Espanha, vender para a França, né? Então, assim, a gente não pode enxergar Portugal como um mercado pequeno por ser um país pequeno, né? Territorialmente pequeno. Sim. A gente tem toda uma Europa para poder explorar. Patrícia, você falou deu uma informação que me chamou a atenção. Quando a gente associa a importação, a investimento fora do país, a sair do seu ambiente e cruzar aí uma fronteira, uma divisa, a gente pensa assim, eu preciso ser grande para fazer isso, eu preciso já estar consolidado, mas pela sua fala, há uma possibilidade também de empreendedores acessarem esse mercado, né? Então, tanto funciona para grandes negócios consolidados, como para quem, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho um projeto de vida, eu tenho um projeto de negócio, eu consigo também acessar a Câmara e fazer essa ponte? Olha, eu diria que existe um único requisito para quem quer internacionalizar, para quem quer empreender fora. Um único requisito. Se chama planejamento. Então, se eu consigo planejar, se eu estou organizado para fazer isso, não importa se o meu negócio, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma microempresa, eu sou uma empresa já constituída, consolidada, de grande porte. É lógico que o que vai fazer diferença são os números. Né? Eu vou ter aqui uma internacionalização de uma empresa menor e vou ter uma internacionalização de uma empresa maior, com um volume maior de valores envolvidos. Mas é possível sim. E aí eu digo, com toda honestidade, o que vai... mas eu não tenho dinheiro suficiente. O dinheiro que você vai precisar vai ser aquele dinheiro proporcional ao tamanho do seu negócio. Então, não posso dizer que você vai ter um custo de XYZ para um negócio que só tem uma rentabilidade X. O seu investimento vai ser de X. E o que você precisa fazer, e aí eu chamo muito a atenção para isso, é o planejamento. Porque aí, de fato, se você não for de forma planejada, de forma organizada, você não vai conseguir o que você está almejando, o que você está buscando lá. Mas de forma planejada, o micro, o médio, e o grande empresário, ele consegue internacionalizar o seu negócio hoje em Portugal. Agora, Patrícia, diga qual o caminho, né? A gente falou das possibilidades, de tudo que pode acontecer, mas me diga agora qual é o primeiro passo que é preciso ser dado, como é o caminho mesmo prático dessa aproximação, como se chega à Câmara, esse beabá mesmo. Bom, chegar a nós é muito fácil, né? Nas redes sociais, site, Instagram, só colocar lá Câmara Brasil Portugal no Ceará, e aí vai ter os contatos, é fácil chegar até nós. E aí eu diria que você estrutura o seu sonho, estrutura o que você quer, porque precisa chegar para a gente e dizer assim, eu quero levar para lá uma empresa do agronegócio, eu preciso levar uma empresa de açaí, eu quero levar uma empresa de energias renováveis, né? Então, diante do que você começa a estruturar, a gente tem condição de lhe dar todo um aporte, todo um suporte de informações, né? Trabalhar junto com você, para que esse investimento que você tenha que fazer no planejamento, ele seja o melhor possível dentro do custo que você tem, dentro do valor que você tem para investir. Então, pode nos procurar, a gente está à disposição. Temos lá a nossa diretora executiva, que é a Clivânia Teixeira, ela está lá todos os dias da semana à disposição. Então, a gente pode sim fazer um trabalho. A Câmara tem um trabalho muito bonito e até mesmo de forma do mais simples, desde um planejamento estratégico, um estudo de mercado, nisso tudo a gente pode lhe auxiliar. Maravilha. Patrícia, você falou que são 19, se salvo engano, no Brasil, 19 Isso. câmaras. Eu queria que você posicionasse dentro desse grupo
como está o Ceará, como ele se destaca dentro do grupo, como é que vocês colocam hoje o perfil do Ceará dentro dessas negociações internacionais? Eu tenho um orgulho enorme de falar disso, né? Na verdade, nós somos hoje, ao redor do mundo, somos 63 câmaras, né, ligadas à rede mundial de câmaras da língua portuguesa. Então, ao redor do mundo, nós somos 63 câmaras. No Brasil, nós somos 19. E eu tenho o maior orgulho de dizer que nós somos a terceira câmara em negócios, em volume de negócios no Brasil, né? Então, somos uma câmara relativamente recente, nós temos 24 anos, firmamos agora no dia 1º de junho, 24 anos de fundada. Mas, assim, uma câmara de negócios que realmente funciona, que viabiliza, que trabalha, que se esforça. Todas as pessoas que estão lá naquela ambiência da Câmara são pessoas que realmente estão voltadas para os negócios internos, né? Porque a gente também tem os nossos negócios entre os associados. Você imagina assim, para que eu vou me associar à Câmara Brasil-Portugal? Eu não tenho intenção nenhuma de internacionalizar o meu negócio, mas a gente tem um ecossistema de desenvolvimento de atividades dentro da nossa Câmara, entre os nossos associados, muito grande, muito grande. Então, por conta desse fortalecimento que sempre foi trabalhado nas gestões anteriores, né, a gente tem essa ambiência de negócio muito forte, muito efervescente, sabe? Assim, a gente vê negócios no nosso dia a dia. Então, dentro dessas câmaras, a gente tem... terceira bem relacionada com relação à questão de volume de negócios e muito bem estruturada. E essas câmaras todas do Brasil, elas conversam entre si. Às vezes eu tenho uma necessidade, eu preciso de alguma informação no Sul, a gente liga para a Câmara do Sul, pergunta, e existe esse trabalho muito simbiótico. Uma curiosidade agora, a gente sabe que a relação Brasil-Portugal é uma relação que não se precisa comentar. Nós temos relações de berço, né? Históricas e culturais muito fortes entre os dois países. Como essa irmandade, digamos assim, ela acontece nos negócios? Isso facilita, de uma certa forma, essa proximidade cultural? Ou ela dificulta? Há uma rixa ou não há? Como é que funciona isso dentro desse aspecto? Não, ela facilita muito, né? Eu sempre gosto de fazer uma observação. As pessoas dizem assim, vou internacionalizar, vou para Portugal porque todo mundo fala português. E aí a gente tem que colocar, e é exatamente nisso que a Câmara faz um papel de muita diferença nesse entendimento. Apesar de falarmos a mesma língua, a nossa cultura é um pouco diferente, né? O português, ele ainda o brasileiro é muito despojado, muito leve. O português não, ele já é mais centralizado, ele é mais, entendeu? Então, assim, todas essas coisas, apesar de falarmos a mesma língua, isso a gente tem que ter um respeito muito grande por toda essa cultura, por toda essa diferença. Mas o português, ele é um povo extremamente leve. No momento em que ele conversa com você, que ele percebe as tuas boas intenções, a tua organização, a forma como você quer chegar no país dele, então toda e qualquer dificuldade que pudesse acontecer, ela cai por terra e isso existe sim uma facilitação muito grande. Maravilha. A gente já falou um pouquinho disso, mas podemos aprofundar. Durante muito tempo, e até agora ainda, quando se pensa em sair do país, muita gente pensa Estados Unidos, Canadá, faz essa associação direta. Portugal, de um tempo para cá, não muito, mas talvez uma década, não sei, tem se colocado como um destino muito buscado, né? Para quem quer sair do Brasil, não só para investir, como para morar, enfim, quer sair, quer ultrapassar aí as fronteiras. Isso é real, continua acontecendo. O que é que tanto atrai os brasileiros lá em Portugal? E como é que vocês fazem essa leitura? Continua acontecendo sim, e eu diria que é um movimento que ainda vai ter um tempo aí nesse formato, né, de gente avançando, gente querendo imigrar. O que eu enxergo, eu vou falar de um modo particular, né, de um modo do que eu enxergo. Eu acho que as pessoas buscam muito, as pessoas dizem assim, qualidade de vida. Qualidade de vida é muito abrangente, sim, né?
Eu acho que hoje, quando um brasileiro ele busca internacionalizar o seu negócio, ele busca ir mandar os filhos para lá para estudarem, ele busca comprar um imóvel, né, para ter o visto gold, enfim, qualquer movimento que ele faça em relação a Portugal, eles estão enxergando muito um país com relação à segurança. Eu acho que o ponto principal do que se busca quando se sai do Brasil é a segurança, né? Infelizmente, hoje a gente tem um país que... nós estamos num país muito violento e isso traz uma insegurança de futuro muito grande para quem está aqui. Então, eu diria que esse movimento ele tem essa primeira visão com relação à questão da segurança, uma segunda visão com relação à educação, né? A questão da educação é muito importante também, é muito bem vista, mas esse movimento, ele também já trouxe para Portugal, eu vou chamar de problema, tá? Mas alguns impactos, não problema, alguns impactos do ponto de vista de moradia, que hoje você já tem uma dificuldade muito grande de encontrar moradia. Antes era muito fácil, hoje até para você reservar um hotel, reservar uma pousada, você já sente uma certa dificuldade. Se for então para alugar uma casa, alugar um imóvel, né? Aí já fica mais difícil ainda. Então, é por isso que eu digo que o planejamento é tão importante, porque tudo isso tem que ser visto. Sair daqui para morar em Portugal sem você ter um local para você ficar é uma loucura extrema. Não dá mais para você chegar lá e procurar um local para ficar. Você vai gastar o dinheiro todinho com hotel e você não vai encontrar com facilidade um lugar para ficar, entendeu? Então, assim, eu diria que esse movimento ele vai continuar ainda por muito tempo. Ele tende a ser cada vez mais bem planejado, né? Graças a Deus as pessoas enxergam essa necessidade de planejamento e ele vai chegar num momento que ele vai ter vai chegar ali num nível de platô que vai ficar todo mundo muito acomodado e as coisas, o que tinha que acontecer, aconteceu. Mas a gente ainda está nesse movimento muito grande, é um movimento positivo, não posso dizer que não seja, para os dois países, porque quem vai para lá também acaba deixando parte da família aqui. Então, o recurso que ele vai, o que ele vai empreender, o que ele vai ter de rendimentos lá, uma parte certamente volta para o Brasil. Então, eu diria que é um movimento extremamente positivo para os dois países. Portugal precisa da nossa mão de obra, não só da nossa, como de várias outras mãos de obras do restante do mundo. E eu diria que a gente ainda vai ter um tempo muito grande nesse movimento de idas e vindas. O movimento contrário também é real? Portugueses que querem vir morar e se fixar no Brasil? Também. A gente tem esse movimento, não tão forte quanto o brasileiro indo para Portugal, mas a gente tem sim portugueses que vêm para cá e aí que se encantam com a praia, que se encantam com o clima, com as pessoas, né? Porque o cearense ele é muito acolhedor, né? Então, assim, isso também traz uma certa migração, né? A gente vê gente vindo de lá para cá, mas o movimento daqui para lá ele é muito mais forte. Patrícia, agora vamos considerar e falar sobre futuro, né? O que é que a Câmara enxerga nos próximos anos? Quais são os projetos de vocês para fazer essa ponte ficar cada vez mais curta nessas negociações? Como é que vocês estão se projetando aí? Quais são os planejamentos da Câmara para os próximos anos? Bom, o nosso planejamento, eu diria que a gente tem, na nossa gestão atual, 3 grandes pilares, né? O primeiro deles é esse fortalecimento, né, de fazer missões, de fazer conhecer cada vez mais o Ceará lá fora, né? Porque, veja bem, a gente diz assim, porque tá muita gente indo de lá para cá, mas a Câmara também tem um papel de trazer investimentos de lá para cá, né? Eu não posso estar tirando também a nossa economia daqui, tirando o povo que produz daqui para levar para Portugal. Isso, num determinado ponto, talvez não seja mais tão interessante. Mas no momento em que eu tenho a troca e que, ao mesmo tempo, eu consigo trazer investimentos de Portugal, pessoas que enxerguem o Ceará como um ponto de investimento, portugueses que queiram aquela terra é bonita, aquela terra é organizada. E a gente tem hoje, por parte do governo estadual, a gente tem um trabalho de organização com relação a isso. Se você verificar, o governo já vem fazendo um movimento muito grande de buscar investidores, de buscar recursos internacionais, e a gente pode, junto com o governo, que é uma das nossas, também eu diria que o segundo pilar de trabalho, é exatamente fazer
parceria com o governo estadual e com os governos municipais, a gente fazer essa apresentação do que o Ceará tem de melhor para Portugal. Esse diálogo entre a Câmara e os governos nessa esfera política, ele tem fluído bem, Patrícia? Nós já iniciamos muitas tratativas com o governo, através da Assembleia, através da Câmara, a própria Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente já vem com um calendário marcado de trabalhos. Agora mesmo, nessa missão que eu falei anteriormente do agronegócio, a gente está firmando parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a FAEC, com a FIEC. Então, a gente já está movimentando essa cadeia extremamente importante de pessoas que queiram viabilizar esses negócios, né? E sem esquecer também, como um terceiro pilar de futuro, de trabalho, a gente quer fortalecer cada vez mais os laços culturais e acadêmicos entre Portugal e o Ceará. Então, nós também criamos uma diretoria de educação, né? Educação e tecnologia. Quem está à frente é o Teixeira Júnior, e a gente tem buscado exatamente facilitar esse trâmite de quem quer estudar, e não só estudar assim, eu quero ir fazer faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação. Não, existem outros tipos de cursos que também são extremamente interessantes, e eu diria até que tem um resultado muito mais rápido do que só simplesmente aqui bem entre aspas, né? Que é simplesmente um mestrado. Então, assim, cursos de MBA, por exemplo, a gente pode buscar aqui um grupo de engenheiros que queiram fazer um determinado trabalho acadêmico, conhecer uma determinada área educacional lá em Portugal. A gente também tem como formatar esse diálogo entre os dois países, né? E uma outra coisa importante, criamos também a Câmara Jovem, né, que está sendo capitaneada pela Aline Lima, e o nosso objetivo também é buscar esse público mais jovem, esse público que quer estudar, esse público que quer conhecer, começar a conhecer. Hoje a gente tem uma juventude que é bem organizada nesse sentido, de conhecer, eles pesquisam muito, eles querem buscar informações. Então, a gente também quer atrair esse público para que, através da Câmara, possam fazer esse voo de ida e volta, né? Porque aí, quando a gente fala de juventude, já não é tão fixo no local só, mas esse ir e vir dentro da nossa ambiência. O que mais me chamou a atenção na nossa conversa foi justamente entender essa amplitude do trabalho de vocês, porque quando a gente vê em um primeiro momento, a gente só pensa em uma empresa e uma outra empresa lá do outro lado, fazendo ali aquela ponte. Só que você trouxe, Patrícia, uma visão bem mais ampla de possibilidades, né? Desde a negociação tradicional, aquela negociação raiz que a gente já conhece de empresa para empresa, mas você falou de questões culturais, de turismo, agora você trouxe possibilidades relacionadas à educação. A gente sabe que o Brasil, de uma forma geral, ele tem se posicionado bem, nós temos pessoas assim emblemáticas e projetos de sucesso na área da educação que são muito bem-vindos pelos olhares de quem está lá fora. Então, assim, eu acho que você trouxe uma visão bem mais ampla do que a gente poderia imaginar que seria possível. E acho isso muito legal, muito interessante. Eu acho que traz uma gama de possibilidades para quem está nos vendo, nos assistindo, enfim. É muito interessante. Quando você fala de educação, lembre-se que o Ceará é destaque na educação dentro do país, né? Então, a gente tem realmente toda essa experiência, todo esse cabedal de conhecimentos que a gente pode levar para Portugal. São experiências ricas que a gente pode realmente fazer uma troca nesse tipo de experiência, e eu acho que a gente tem aí muito trabalho pela frente, e eu estou muito feliz, né, em ter essa oportunidade, em assumir a presidência da Câmara e poder desenvolver esse trabalho. A nossa diretoria é uma diretoria extremamente parceira. Todos os diretores, dentro de cada uma das suas áreas, são pessoas que estão dispostas, que estão determinadas, que estão investindo o seu tempo, o seu conhecimento, o seu network pessoal para viabilizar esses negócios. Então, hoje a gente tem uma facilitação. Eu preciso falar com determinada área do governo aqui dentro mesmo, né? Eu preciso falar com o PECEM, eu preciso falar com a SDE. A gente tem, através da Câmara, essa facilitação institucional de fazer esses contatos. Então, a gente tem uma diretoria muito forte que está muito comprometida
com tudo isso que a gente tem para desenvolver. Que maravilha. Patrícia, eu queria agradecer todas as informações, foi uma conversa muito interessante, trouxe aí uma gama de possibilidades para as pessoas. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela gestão e ficam aqui as portas abertas para que você retorne sempre trazendo informações e novidades para a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e convido a todos a conhecer a Câmara Brasil-Portugal. É um trabalho muito interessante e se você tem interesse em ir para Portugal, para estudar, para investir, para conhecer, para fazer turismo, procure-nos que a gente tem sempre alguma informação que vai fazer a diferença para o que você está buscando. Excelente. Obrigada, Patrícia. A gente fica por aqui e até a próxima.